Vamos lá. A porta. João capítulo 10, versículo 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Ele é a porta das ovelhas. Isso é muito importante, tá? Ele é muito importante. Portanto, o espiritismo, que todo mundo fala assim, o kardecismo é cristão? Claro que é. E qualquer outro que não passe, que não seja uma ovelha, que passar pela porta do Cristo, está errado. Então o espiritismo, se tirar Jesus, acabou aquele espiritismo. Então não basta alcançar as qualidades da ovelha. Aqui eu já vou falando e já posso ir explicando, né? Não basta alcançar as qualidades da ovelha, quanto a mansidão e ternura para atingir o reino divino. Então não basta você vir nesse mundo ser calmo, ser tranquilo, não ser bélico, não ser bravo, não ser nervoso, briguento, não fomentar guerra. E terno, não basta. Ele está falando bem claro, para atingir o reino divino é necessário que a ovelha reconheça a porta da redenção. Porque o fato de você ter essas duas características não significa que você é uma pessoa boa, é uma pessoa que está obstinada a se reformular, crescer, se desenvolver, fazer reforma íntima, servir ao bem. Não, pode ser sua característica, seu caráter. São virtudes maravilhosas, mas não é o suficiente para ir para o céu, como a gente diria, né? Para atingir o reino divino é necessário que a ovelha reconheça a porta da redenção. Qual é a porta da redenção? As regras, as leis, né? Eu diria assim, qual é a porta da minha redenção? Reforma íntima. É por aí que eu vou entrar e me redimir. É quando eu assumo uma ideia na minha cabeça que eu não sou perfeito, mas posso me tornar um ser perfeito a partir do momento que eu identifico os meus defeitos e transformo ele em virtudes. Pronto, é simples, é trabalhoso, é possível. O que não dá é da gente dizer que é impossível. Então é necessário que a ovelha reconheça a porta da redenção com discernimento imprescindível. Discernimento. Claro, você tem que estar lúcido. Ninguém pode ter te convencido. Você não pode estar fanatizado. E também não adianta você estar amedrontado. Porque nós temos os fanáticos. Jesus, 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 tudo é Jesus. E temos amedrontado, com medo do demônio, de Satanás, do diabo. E aí Jesus, Jesus, Jesus. Você tem que estar discernindo, lúcido. Por que você está escolhendo ser cristão? Porque eu acho que é o melhor para mim. Não tem medo do diabo, de Satanás, nada disso. E não tem aquela ilusão de que a salvação de tudo é aquilo. Não, eu acho que o cristianismo, para mim, é o melhor. Ele aguarde o rumo, despreocupando-se dos apelos de ordem inferior a eclodirem nas margens do caminho. Então, veja bem, a ovelha precisa reconhecer a porta da redenção com discernimento imprescindível. Ele aguarde o rumo, despreocupando. Olha, tenha em mente assim, nosso caminho vai ser visitado, vai por muitas coisas ruins, vai haver inúmeras armadilhas para nos pegar. Qual o problema? Então ele está falando assim, ó, despreocupe-se dos apelos de ordem inferior a eclodirem nas margens do caminho. Esses apelos são mais do que isso, são mais do que armadilhas, mais do que circunstâncias, os chamados. No nosso caminho nós temos os meio-fios e as calçadas, nós estamos na rua do bem. Aí você vai ver uma placa bonita, para aqui, aqui você vai ficar rico. Outro, aqui é a entrada para o poder. Outro, olha, é o chamado à luxúria. Outro,
a beleza, a vaidade, ao ego, isso. Convite e apelos para você sair da estrada. Vai ter milhares. Então ele está dizendo, ó, se preocupa-se dos apelos de ordem inferior. Como que eu vou saber que é de ordem inferior? Pensa rapidinho. Isso vai me tornar um ser humano melhor? Isso vai me ensinar algo que depois vai ter um valor na outra vida, depois dessa vida, ou seja, no mundo espiritual? Se não, perca de tempo. Continua caminhando na sua. Pelo menos o que você está seguindo, você sabe onde você vai chegar. Os outros apelos você tem que sempre perguntar: vale a pena eu atrasar um pouquinho minha caminhada, fazer um desvio aqui? O que eu vou aprender ali, será que vale a pena? Ou eu estou perdendo tempo de chegar onde eu preciso? E às vezes encontrar problemas que vai ser muito difícil de eu sair dele. Então, a eclodir nas margens do caminho. Daí concluímos que a cordura, para ser vitoriosa, não dispensa cautela na orientação a seguir. Então olha só, cordura é uma pessoa que tem bom senso. Então vamos reler, traduzindo isso aí. Daí concluímos que uma pessoa de bom senso, para ser vitoriosa, não dispensa a cautela na orientação a seguir. Ou seja, vai devagar, não vai rápido. Vai devagar. Tá? Por quê? Não adianta você sair correndo fazendo sua reforma íntima, porque esse é a porta de entrada da redenção. Não adianta. Eu vou querer mudar tudo, eu vou virar santo nessa vida. Não vai. Se você trabalhar um defeito, uma situação que diminui você como um ser humano por ano, eu até acho muito, porque se nós vivermos na vida média até 80, mas nós vamos ter começado isso lá pelos 30, então eu vou ter mexido pelo menos em 50 defeitos. Muito, hein? Bastante. Você pode colocar 10 em 10 anos para trabalhar em cada situação, em cada defeito: nervosismo, vaidade, ego, orgulho, ambição, perdão, né? Melindre, tudo mais. A gente pode trabalhar em tudo, mas eu estou fazendo uma meta, estou caminhando devagar. Vai devagar, você está no caminho certo. Reforma íntima, mas vai devagar, não vai correndo. Então, daí concluímos que você não pode. Uma pessoa cautelosa, ela vai devagar, observando. O que é importante? Constância. Não é velocidade. Constância. Eu vejo pessoas que às vezes vão fazer reforma íntima, elas se empolgam tanto, elas vão parando de fazer tudo que ela acha que é errado. Ela para, mas não substitui pelo bem, algo de bom. Então imagina você um saco cheio de areia. Tá em pé, não tá? Eu abri o saco e vou tirando areia, daqui a pouco o saco não para em pé, não tem nada. É onde essas pessoas que começam a fazer a reforma íntima, depois volta, desiste da reforma íntima e volta a fazer tudo que estava fazendo de errado. Não, tira cita em você, faça uma análise. Olha, eu acho que eu estou ficando muito nervoso, ultimamente eu ando muito nervoso. Isso está magoando muitas pessoas e está me causando mal-estar, porque depois eu fico com a culpa na minha cabeça de ter ofendido, ou magoado, chateado alguém. Então eu vou mudar, vou tirar isso da minha vida. Aí eu faço um plano, eu vou trabalhar isso por 3 anos. E vou trabalhar. Só que ao tirar o nervoso, você tem que colocar o quê? A calma. Se você só se segura, não fala, não isso, vai adoecer. Vai ter outro problema. Você fala: mas Guto, eu parei de ser nervoso para fora e acabei adoecendo. Porque você continua nervoso, só não está explodindo, falando tudo que você tinha. Então você não mudou, não fez reforma íntima, na intimidade profunda, né? Então você tem que pegar, retirar e trocar pela paciência, descobrir por que você fica nervoso, por que você é agressivo, por que você utiliza um tom tão ácido para dizer aquilo que você acredita que ajudaria a pessoa ou é verdade, porque você pode falar isso de outra forma, de outras maneiras.
Então tem que descobrir, tem que fazer uma relação com você, faça amizade com você, se descubra. Nem sempre a perda do rebanho decorre do ataque de feras. Nem sempre quando um pastor perde uma ovelha é porque alguma fera predou aquela ovelha, mas sim porque as ovelhas imprevidentes transpõem barreiras naturais, surdas à voz do pastor, ou cegas quanto às saídas justas, nem em demanda das pastagens que lhe competem. Vamos lá, a gente já falou várias vezes isso. Muitas vezes uma ovelha, ela se perde do rebanho porque ela se iludiu, se contaminou, chamou a atenção dela alguma paisagem e ela naquele momento esqueceu, naquele instante, que era uma ovelha. Eu diria propriamente assim. Ou seja, ela se deixou levar por aquele estímulo. Então ela saiu fora do rebanho ou parou de caminhar e o rebanho foi embora. Então ela se perdeu, deixou a turma dela toda ir na frente. E olha só como ele cita: transpõe, as ovelhas imprevidentes transpõem barreiras naturais. Barreiras naturais, nós vamos entender, é aquilo que está acontecendo na nossa vida para o nosso bem, mas nós não aceitamos que é natural, mas nós não queremos aquilo. Eu não aceito. Pode ser uma situação financeira difícil, pode ser uma doença difícil, pode ser um problema de relacionamento difícil, pode ser alguma coisa na minha vida, eu não aceito, mas é natural, está acontecendo, tá? E aí ele diz assim, ó: às vezes a ovelha está surda à voz do pastor, porque nós estamos considerando igual a nós somos ovelhas, perdão, e as ovelhas ouvem o pastor, que é o Cristo. Não deixa de fazer o chamado. O Cristo não nos deixa de chamar. Todas as noites, quando dormimos, os nossos benfeitores tentam se comunicar conosco, mas nem sempre nós queremos, nós estamos surdos à voz do pastor, ou cegas quanto às saídas justas. Saídas justas. Ou seja, eu estou dentro de um problema e eu já tentei tudo que é legal, moral, e não consegui. Aí o que eu faço? Chega de viver uma vida assim, eu não aceito. Eu vou fazer do meu jeito. E aí vai fazer as saídas injustas. Compreendeu? Aí você vai utilizar métodos não cristãos, aceitar coisas não cristãs. Ou seja, você está pagando qualquer preço para se livrar daquela situação que era uma situação, que era uma barreira natural, em demanda das pastagens que lhe compõem. Quantas são acometidas de inesperado pelo lobo terrível? Porque, fascinado pela verdura de pastos vizinhos, a gente vai passando, né? Aí a gente vê o fulano está ganhando mais, ganhando na vida, comprou um carro, né? Os convites vão sendo feitos na nossa estrada. Eu estou fazendo reforma íntima na minha vida, mas eu não deixo de viver minha vida. Aí daqui a pouco eu estou sabendo que fulano está melhor, que fulano se deu bem, que Beltrano isso, que Beltrano aquilo. Eu começo a ficar pensando. Aí às vezes tem aquele parente que vem nos visitar e fala: e você? Né? Não, eu estou muito bem, tudo. Mas você não cresceu muito, nem pintou sua casa esse ano, tal. E você ficou sabendo que eu comprei um carro novo, né? Ah, que bom ver. Será que nesse Cristo aí seu, esse lugar que você segue aí, você está ficando pobre? Já falam isso também, né? Será que será que eu não te contei, né? Mas lá no meu emprego, por exemplo, eu sou um advogado, tal. Você sabe, né? Fui libertar o Fernandinho Beiramar, libertei o Fernandinho Beiramar. Well, parabéns, né? Mas um cristão advogado não pode libertar o Fernandinho Beiramar, né? Então, por isso, estou falando para você que é seu Cristo que está o problema com você, é seu Cristo.
completamente, entendeu? Você tem aquele parente seu, né, que é bom, né? Quem de nós não tem um parente esperto, que ganha muito dinheiro, né, que tem ideias mirabolantes? Quantos de nós não temos? E que não dá para uma vida cristã, não é compatível com a vida cristã dele, né? Que vende carro com motor quase fundido, casa quase caindo aos pedaços, terreno que não tem estrutura, é assim. Então, fascinadas, mas às vezes a gente fascina, alguém nos oferece um dinheiro, não é verdade? Oferece um dinheiro, a gente fica fascinado, gente. Eu chego aqui e falo para vocês assim, negócio lindo. A moda agora é essa. Nós vamos colocar aqui, ó, eu estou dando exemplos, né? O negócio é o seguinte, nós temos umas moedinhas assim pequenininha, né? Então elas são imã excelente para o magnetismo do corpo, cura tudo quanto é doente do seu corpo. E aí você tem que vender para ganhar isso, para ganhar aquilo. Mas fulano, estranho funciona mesmo. Mas esquece que se funciona ou não funciona. O importante é você convencer a pessoa e vender. Aí você ganha sua comissão, rapaz. É facinho de vender isso. Todo mundo cai nessa lábia. Tá tudo aqui, os panfletos, tá tudo aqui, tá tudo. E você sabe para vender. Você sabe que isso não funciona. Mas você vai ter que mentir para os outros. Isso é um cristão? Não é um cristão. Vocês estão notando como é sutil? Há muita coisas no mundo, muitos negócios no sistema capitalista que não são cristãos. Não são. E nós sabemos disso. E fazemos. Porque a gente faz para ganhar dinheiro. Existem tantas maneiras de se ganhar dinheiro correto, moral, ético. Então, se nós cristãos começarmos a assumir os postos da coisa que é correta, que é certa. Algumas pessoas falam assim, não estou falando mal de uma raça, de uma geração, mas muita gente falava que naquela época da Alemanha os judeus ganhavam muito dinheiro porque eles tinham dinheiro, emprestava a juro e explorava o povo alemão, principalmente, dos juros que eles cobravam. Eles eram os donos dos maiores bancos do mundo, cobravam juros horrores de todas as pessoas que precisavam de dinheiro. Eles exploravam as pessoas. Para um cristão não pode, não dá certo. Por que eu não posso explorar a miséria do outro? A necessidade do outro? O outro está precisando daquele dinheiro, eu dou para ele porque eu tenho de sobra, exploro ele, eu obrigo ele a me pagar uns juros exorbitantes. Está vendo? Como não funciona. Então tem muitas coisas para a gente refletir nesse mundo, tá? E se desviam da estrada. Está falando que lhe é própria. E nesse convite, os olhos crescem, a gente muda a nossa maneira. E olha, nem religião fica mais compatível com a nossa vida. Aí eu crio uma teoria dizendo assim, não preciso de religião, pensei mais ou menos, não, eu vou pensar nisso quando eu aposentar, estiver velho, porque aí eu já não estou mais trabalhando, já não estou ganhando dinheiro enganando os outros, trapaceando, aí eu estou vivendo na minha aposentadoria, então eu posso seguir a religião, porque ninguém vai ficar falando que eu estou fazendo negócio errado. E desviam da estrada que lhe é própria, quebrando obstáculos para atender a destrutivos impulsos. Está fazendo uma pergunta, tá? Quantas são acometidas com isso? Tem a barreira natural, às vezes você vem com uma dificuldade financeira, como a gente falou na outra, uma certa limitação física, é uma barreira natural. E aí você quebra essa barreira por impulsos destrutivos, para conseguir o que você não está conseguindo da maneira lícita, correta e honesta, você vai partir para outros meios. Assim acontece com os homens no curso da experiência, está falando. Quantos espíritos nobres hão perdido oportunidades preciosas pela própria imprudência? Está falando que espíritos nobres reencarnados na Terra já sofreram quedas aqui nesse planeta. Esse planeta não é fácil, é muito convite.
muitas vezes nós estamos errando, não porque queremos, nós estamos cometendo erros inconscientes. Porque nós não pensamos em como as coisas funcionam no mundo capitalista e de repente nós estamos abrindo um negócio porque dá dinheiro. Mas nós não pensamos um outro lado daquele negócio. Compreenderam? Por exemplo, quer ver uma coisa? Eu sou um vendedor de terreno. Cuiabá teve uma época que aqui tinha um rio, eu acho que era o Cochipó, e que tinha um período do ano ele enchia mesmo, tomava conta das margens. Muitos terrenos de cada lado ficava inundado, um tempão. Na época que chovia, porque o tempo mudou bastante de lá para cá. Então o que acontecia? Chegavam as pessoas, isso eu estou falando de 1971, mas eu não sou tão velho assim também, mas em 1971 tinha muito deles. Sayonara, para aquele lado, eita, aquele ali, era o tempo. Quando vinha a seca, o rio voltava ao seu leito normal, e se aparecia corretor vendendo naquela beira daquele rio. E o povo chegando, vindo para lá, na época estava todo mundo vindo de fora e tal, e aí, eu comprava barato aquilo ali, e vinha dançando, e olha, era briga pra cá, briga pra lá. Aí esse que já foi, venderam pra ele errado, estava inundado, e também esperava a seca para passar para outro que chegava. E foi ali até entenderem que aquele rio, ele enche toda vez. Então não dá para construir casa, não dá para criar galinha, não dá para nada. Você tinha que, é uma terra que não tem, é uma enchente o tempo todo. Bom, o que nós estamos falando aqui? Para você ver que nós, às vezes, estamos no caminho certo. Queremos acertar. Temos o coração querendo acertar, mas não pensamos nas consequências. Aí somos iludidos, a raiva nos toma às vezes, e a gente começa a iludir todo mundo, porque a gente fica com raiva. Tem vários motivos que levam um cristão a sair do caminho. Vários. Então, quanto até os espíritos nobres hão perdido a oportunidade preciosa pela imprudência. Senhores de admiráveis patrimônios, revelam-se por vezes arbitrários e caprichosos. Você tem um patrimônio grande, você é uma pessoa de grandes posses, você pode fomentar o progresso e ajudar milhares de pessoas a sobreviverem do seu dinheiro, sem ter prejuízo. E pior, sem ter. Eu não estou falando que você vai pegar seu dinheiro e dar para um monte de gente, que até se você fizesse isso, talvez não ajudaria não. Quer ver uma coisa? Vamos supor que eu tenho muito dinheiro, construí um monte de casa e dei. Daqui um ano eu volto lá, para quem eu dei já até vendeu, já ganhou dinheiro, já gastou o dinheiro, já está pobre de novo. Às vezes não ajuda. É melhor talvez você dar um emprego, dar uma escola, criar um hospital, fazer algo que dê suporte para que o ser humano tenha uma qualidade de vida e viva conforme as condições dele. Porque dinheiro não resolve todo o problema, dá para a pessoa. Não resolve. Talvez ela até se perde. Na maioria das situações, copiam a ovelha virtuosa e útil, que após a conquista de vários títulos enobrecedores, esquece a porta a ser atingida e quebra a disciplina benéfica e necessária para entregar-se ao lobo devorador. Ele está falando que estava tudo indo certo, estava tudo dando certo, né? Aquele espírito que estava numa disciplina, estava focado na sua proposta de reforma íntima, estava no estudo, e de repente vem os títulos enobrecedores da terra, veio o tapa no nossas costas. Nossa, você está ficando bom, você está ficando evoluído, você é santo, você é isso, você é um homem bom. Isso vai descendo a gente. É o vizinho que bate, ei fulano, ora por mim e tal, e a gente começa a ficar sendo referência, e isso vai descendo a gente, vai descendo. Quando eu assusto, me perdi da porta para onde era para entrar. Estou caminhando, era para entrar, passei reto, de tanto dar ouvido aos que massageiam o nosso ego. Nós tivemos vários.
Às vezes a pessoa, o que acontece com os elogios? As pessoas nos prendem no elogio, não é verdade? Porque, veja só, eu sou um professor, estou dando aula, e aí o aluno fica: ah, professor, aula maravilhosa, professor, tudo que você ensina eu aprendo, professor. Aí eu vou corrigir a prova dele. Ixi, ele foi mal na prova. Mas é o aluno que mais me elogia, e elogia para todo mundo. Ele não fala só para mim. Ele não vem num canto e fala: professor, você é um bom professor. Professor, não. Ele é aquele que levanta a mão na sala de aula: professor, isso é maravilhoso, professor, eu só venho nessa escola por causa de você. Não é assim? É para todo mundo, porque ele está te comprando. E ele tem que saber o valor seu. Você está se amarrando a ele, porque ele é a opinião da turma. Quanto mais ele falar isso, ele é o marketing seu. Ele é teu marketing. Você vai brigar com o teu marketing? Aí você vai lá ver a prova dele, você vai levar bomba. Eu vou dar bomba pro meu marketing? O que ele vai fazer? Ele vai levantar na sala e falar: professor, você é ruim. Porque do mesmo jeito que ele te levantou, você já é dele. Ele vai te derrubar. Com certeza absoluta. Vai sobrar um na sua sala de aula. Você pode ter certeza. Aí você fica assim amarrado com ele. E agora eu falo, não falo, eu dou a nota, eu não dou a nota. Eu estou vendido. Eu estou vendido para essa pessoa. Eu permiti que ele fosse o meu marketing. Então, ao invés das pessoas olharem para mim, darem valor, olharam para ela. Então ela era o direcionador do que é bom e ruim. Se eu fizer algo que não agrada essa pessoa, eu entro na lista do que é ruim para ela e já fui também. Quando a gente permite as pessoas ficarem muito nos elogiando, nós estamos dando a ela um poder acima do nosso de controle. Quando a gente passa a ficar clicando num determinado site, então estão dando poder, mais like, todo mundo... Daqui a pouco esse like aparece uma notícia contra o Guto. E Guto não vale nada. Ai, não tem mais jeito, filhão. Ele era eu dava total apoio pro negócio, então eu deixei a palavra dele valer mais que a minha. Acabou eu. Compreenderam? A pessoa se amarra. Então, quando... não, fulano, essa é a sua opinião, tá certo? Fica na sua. Jesus não deixava nem falar quem ele era. Quando ele ia desobsediar um espírito, ia falar alguma coisa sobre a identidade dele, ele mandava o espírito calar. Porque se o espírito falasse bem dele para todos que estavam ouvindo, todos iam admirar o Cristo pelo espírito. E quem iria ser o maior consultor? Quem iria ser mais consultado? O espírito. Compreenderam? Porque o mal, ele fala a verdade para conquistar as pessoas. Mas lembre-se, o mal fala mentira. Mais mentira do que verdade. Ele usa da verdade para atrair a confiança. Depois é só errado. Então aquele espírito está fazendo uma manobra. Tentou fazer essa manobra com Jesus. Filho de Deus, por que vens até mim? Eu sei. Aí ele: cala-te. Por quê? Por que você vai dar uma... Você não tem moral para falar de mim. Ninguém precisa de ninguém para falar em seu nome. Então nós temos que tomar muito cuidado com os que nos envaidecem, estão comprando-nos, né? E a gente às vezes não vai conseguir falar o que tem que falar, não vai ajudar porque a pessoa não se importa, entendeu? Não importa. É natural que um dia você ajuda uma pessoa, aquela pessoa está alegre, mas não se importa. Seja sempre você. Às vezes você vai falar coisas que agradam, e às vezes você vai falar coisas que não agradam. Mas seja verdadeiro, porque é melhor você ser verdadeiro do que você ser falso, para você sempre dizer coisas que não agradam. A pessoa cria uma animosidade com quem fala, mas na verdade ela está animosa com ela mesma, projetando em quem fala. É a projeção, né? Mas logo mais na frente ela vai cair essa projeção e vai entender que foi bom ter dito. É igual pai e filho. Pais e filhos. Os pais estão falando para os filhos, mas eles são os maus, porque eles falam.
E os colegas do lado, os colegas dele, sempre, não, você tá certo, seu pai é horrível, sua mãe é horrível, não pensa, não gosta de você. Lá na frente, papai e mamãe estavam certos. E assim. Na maioria das situações, copiam a ovelha virtuosa e útil. Após a conquista de vários títulos enobrecedores, esquece a porta a ser atingida e quebra a disciplina benéfica e necessária para entregar-se ao lobo devorador. Pronto, perdeu o caminho. Vários espíritos perderam, preparados para vir, e chega nesse planeta, nesse deserto aqui de amor, fraternidade. Uma coisa, eu estar treinado no mundo espiritual, um espírito consciente, lúcido, saber que eu estou bem, fiz tudo, estou preparado para reencarnar, faço minha promessa para a minha regeneração. Isso é uma coisa, porque eu estou do lado de pessoas, do benfeitor, de espíritos que me estimulam, né? Não, você vai conseguir, Guto, você vai. Não, eu vou mergulhar nesse corpo e tal. E você vai conseguir, né? Seu pai foi aquele que te matou na outra vida. Não, mas eu vou perdoar ele. Você vai conseguir. Aí você vai casar com aquela mulher, cuidado, ela te matou envenenado na outra vida também. Meu Deus, eu vou perdoar ela, vai dar tudo certo. Vai, seus filhos também, não vai ser oxigênio. E assim nós estamos todos nós motivados a querer algo melhor para nós. E é só assim que a gente sai desse lado. Aí a gente mergulha. Aí vem pro deserto. Olha do lado, ninguém, você não conhece ninguém, lembra, né? Aí você vai começar a conhecer, você não lembra de ninguém, não enxerga mais aqueles que te aplaudiam, aqueles que te ensinaram, aqueles que só em sonhos. E quando lembra, e vai passando e vai lutando, daqui a pouco, pronto, se perdeu. Acaba você se sentindo prejudicado por alguém que você deveria perdoar, que estava acertando contas com você, você não perdoa, comete o erro duas vezes. O primeiro, quando causou o erro nele, e o segundo, de novo, agora ele odeia mais vezes, mais ainda você, e vamos partir para lá, e assim vai indo, né? Então por isso, não percamos a porta